Olá, vou falar um pouquinho da minha prática interdisciplinar 7, que tem como tema o educando e o ecossistema, uma experiência na aprendizagem de ensino de ciência. Então, vamos falar um pouco sobre o ecossistema. Quando falamos de ecossistema, estamos falando de diferentes espécies que vivem em uma determinada área, interagindo entre si e entre os componentes não vivos também dessa determinada região. Então, quando há o fluxo de energia, há a reciclagem da matéria. Há também o ecossistema, ou seja, quando há um fluxo de energia, quando existe uma reciclagem da matéria. Isto dá o nome de ecossistema. Então, o ecossistema é a interação dos seres vivos com o meio não vivo. Podemos dizer, então, que os componentes estruturais de um ecossistema são aqueles fatores bióticos e os abióticos. E a diferença entre esses dois fatores, o biótico e o abiótico, é bem básica. Porque os abióticos são aqueles que têm vida. Tudo aquilo que tem vida. Podemos citar como exemplo os fungos, as bactérias, podemos citar tudo que tem vida, certo? Já os abióticos é tudo que não tem vida. E eles são divididos, eles podem ser divididos em físicos, químicos e geológicos. Os físicos é a temperatura, a radiação solar, o vento, a umidade relativa desse ar, e todos os componentes físicos que estão interagindo nesse sistema. Já o químico são todos os nutrientes encontrados nesse ecossistema. O geológico são o solo, a rocha, o relevo e qualquer sistema geológico que tem naquela região ou no ecossistema do qual estamos falando. Os componentes bióticos são os seres vivos de um ecossistema, mas eles podem ser divididos drasticamente, por exemplo, de uma forma geral em seres. Podemos dizer que são, por exemplo, os autótrofos e heterótrofos. A diferença entre eles, o autótrofos e o heterótrofos, a diferença é que o autótrofo, ele produz o seu próprio alimento. Tá? O autótrofo, ele produz o seu próprio alimento. E podemos citar como exemplo as plantas. Por que as plantas? Porque as plantas, elas produzem fotossíntese, certo? E ao produzir fotossíntese, elas são produtoras. Quando elas produzem fotossíntese, elas são produtoras, elas estão produzindo o seu próprio alimento. Como assim? Produzindo o seu próprio alimento. Porque elas não dependem de outros seres vivos para produzir esse alimento, elas dependem delas mesmas. Como assim? Elas pegam a radiação solar, o CO2, a água e transformam tudo isso em energia solar, em energia química, em açúcares, para o seu metabolismo. Ou seja, ela vai pegar da atmosfera o CO2 e vai liberar o oxigênio. Nisto,
Nesse processo todo, podemos dizer, então, podemos ver a importância das plantas e as diversas algas. Então é isso, um pouquinho sobre o ecossistema, que foi o tema que foi escolhido.